Oi, gente, boa tarde a todos. Hoje a gente vai começar um novo assunto, um novo conteúdo, né? Que geralmente as nossas aulas acontecem a cada 2 semanas, vai depender também do conteúdo, né? Pode ser semanalmente também, que é sobre as lideranças religiosas. Então, eu já começo contigo na apresentação para vocês o que é a liderança, né? O que é a liderança religiosa. Então, a gente vai ver, basicamente, por leituras e interpretação dela, os significados, os encaminhamentos, por assim dizer, dos propósitos das lideranças religiosas. A liderança religiosa costuma ser vista dentro das igrejas, né? Ou templos, né? Fala aqui igreja, mas a gente pode colocar também, quando fala em seguida, templos. Você poderia colocar, de forma geral, apenas templos, porque, como a gente viu nas aulas passadas, igreja é o templo cristão, né? É um nome próprio do templo cristão. E demais locais que levam a sua religião como base para o seu comportamento e crenças. Quando ele fala também em demais locais, a gente também insere desde questões filosóficas, irmandades, fraternidades, qual é o budismo, vamos falar que ele não é como outras religiões, que tem ali uma divindade maior específica, né? Mas tem também seus locais, né? Não seria, pode ser chamado templo budista, não, mas não seria especificamente um templo, porque, como a gente viu, quando eu falo de forma breve sobre o budismo, né, ele é um contexto mais amplo, digamos assim, que uma religião em específico. Fica até mais fácil de entender quando a gente vê um vídeo que eu apresentei para vocês na aula passada, né? Quando no misticismo, né, ele explica no vídeo que existe ali, ele exemplificou o oceano e o aquário, né? O oceano, tudo conhecimento, toda a vida, né? Tudo que há ao redor. O aquário simboliza a religião, mas que dentro do aquário tem a mesma água do oceano, né? Mas existem ali limitações, né? Essas limitações, talvez ela não deixou muito claro no vídeo, para quem assistiu, mas essas limitações, as próprias regras, o código de conduta, a ética, a moral, determinada religião, né? Que ela deixa claro que no misticismo, com a espiritualidade, não existe tais limites. Esses limites vão ser impostos, muitas vezes, por cada um, que é até onde a pessoa leva a sua compreensão. Então, os limites no misticismo e espiritualidade vai mais de acordo com questões pessoais e individuais. Voltando, saindo dessa descrição específica de questões religiosas, a gente volta novamente para as questões da liderança. Porque cada uma dessas religiões principais que eu falei no decorrer das aulas, as próprias questões filosóficas, espirituais, todas têm um líder, um mestre ali, um guia, o nome e muitas vezes as disposições, o cargo, seria mais o que fica responsável essa pessoa, né? As suas predisposições, na verdade, varia, né? De religião para religião, ordem filosófica, né? Sociedade, né? Mas sempre vai ter ali uma figura que, de forma geral, a gente pode dizer que é uma figura orientadora, né? Dependendo ali do tamanho da organização ali religiosa, filosófica, espiritual, existe um orientador principal que lidera, digamos assim, outros orientadores, né? Para assim ele ter ali cada um, né, digamos, seu domínio, né? Seu campo de acesso, de guiar, de acordo ali com certas hierarquias, né? Certas camadas hierárquicas ali dentro de determinada comunidade. Quais os tipos de liderança e como elas afetam a nossa vida?
muitas pessoas desconhecem o que é liderança religiosa e o que ela pode proporcionar para uma empresa que não necessariamente precisa ser voltada exclusivamente à religião. Quando ele fala aqui sobre liderança, ele fala de forma geral. Tudo a gente percebe na qualquer setor, qualquer situação da sociedade, existe ali a palavra que eu já utilizei, né? Hierarquia, né? Níveis hierárquicos. Tem ali a maior parte das pessoas, tem ali lideranças de grupos, né? Um líder que lidera esses líderes de grupos, né? Aí vai subindo o setor, até chegar a quem ali tem ali uma gerência total, né? Digo gerência porque tanto o próprio cargo que se chama gerente, né? Ele tem ali a administração da loja, né? Do estabelecimento, do setor ali, né? Porque a gente sabe que gerente não só se tem em loja, em comércio, mas em determinados setores, determinados locais de atendimento, tanto privados quanto governamentais, né? O banco, por exemplo, tem um gerente, né? E o banco não é uma loja. Então, existe, fora do âmbito religioso, a questão da liderança, né? Desde monarquias a o nosso caso, que é democracia, né? A questão da república, onde os líderes legislativo, executivo, eles são designados, né, em seus cargos, são eleitos pelo povo, né, em vale na eleição, e através da maioria dos votos, né, seja pelo legislativo, né, que são os candidatos ali que vão ocupar determinado número de vagas, que vai ter mais votos, seja no executivo, né, que um candidato que tiver mais de 51% dos votos, ele ganha, né, ele se torna ali o líder. Então, liderança vai muito além da religião, né? Tudo na nossa sociedade envolve a administração, né? Administrar tudo, desde dentro de uma casa, né? Desde dentro do seu quarto, né? Você é o líder ali, muitas vezes. Você administra a qualquer setor, qualquer ambiente da sociedade. Esse tipo de liderança é visto frequentemente dentro das igrejas e instituições que usam da religião para guiá-las em seus processos ou para criar relações saudáveis com os públicos, mas ela também pode ser usada em conjunto de outras lideranças no meio corporativo, né? Mais uma vez, repetindo aqui, essa questão que envolve de forma universal, global, né? A liderança. Para isso, o líder pode considerar sua fé em determinada religião para não ultrapassar os seus limites, enxergar o próximo com carisma e realizar processos com mais responsabilidade. Quando ele fala aqui enxergar o próximo com carisma e ter responsabilidade sobre o que ele ali ordena, ali, o que ele ali determina, é o bem-estar comum, né, geral, não só próprio, mas como dos seus liderados, né? Então, tem aquelas questões, descrições de bons líderes, né? Que eles devem ser o quê? Respeitados, né? Não temidos. Quando uma pessoa não tem uma boa liderança, seja em qualquer ambiente, né? Bons argumentos, um bom diálogo, né? Por usar lógica, né? Ser sensato, não ser pendente a alguma coisa que o favoreça, né? Lutar ali pelo bem comum geral das pessoas e o bem comum ali de alguma estrutura ali, de algum mecanismo, organismo que ele lidera, né? E não ali impor ali respeito, né? Por autoritarismo, né? Ameaças, quando for uma empresa privada, né? Se não fizer isso ou aquilo, se não respeitar de certa forma, tem aquela, sempre de forma muitas vezes sutil ou não, direto, né? Questão da demissão, né? Como aquela questão, muitas pessoas queriam estar no seu lugar, entre outras coisas. No âmbito religioso, também vai funcionar como, claro que ali o fiel não vai ser demitido numa empresa, né? Mas ameaças de exposição, por exemplo, chamar atenção, colocar ali alguma situação que todo mundo saiba ali que aquela pessoa está sendo penalizada, né? Aquele fiel de determinada organização religiosa, isso acontece, né?
Mas, em vez de haver um tratamento, né, ali que seja respeitoso no sentido de não se expor ninguém, né, a liderança, ela não é temida, ela é respeitada. As pessoas não tendem a respeitar quem elas temem, né? Sim, ter medo apenas. Medo é medo, viu? Muitas vezes medo gera raiva. Então, respeito, não confundir respeito com medo. Claro que a pessoa pode ter respeito e medo ao mesmo tempo, mas no sentido de você cometer erros, né? Como a pessoa vai ali perceber ali, vai se decepcionar, né? Perceber você acaba em sua concepção, não muitas vezes da própria pessoa que você tem ali o medo de decepcionar, você acaba tendo um receio ali de não fazer ali, não alcançar certos objetivos, muitas vezes apenas só pensados por você. Então, essa questão do bem-estar geral, o líder ele deve sempre perceber, sempre lutar por isso, né? E liderar essas questões para ele mesmo, né? O líder também ele deve liderar a si mesmo, controle, saber que suas decisões afetam ali todas as pessoas, né? Muitas pessoas, né? Todas as pessoas daquele lugar. Vai depender de cada campo ali de liderança. Entenda o que é liderança religiosa. A liderança religiosa é aquela que usa a religião como base para a tomada de decisões e principalmente para gerenciar seu público garantindo que mantenham a sua fé. O que muitas vezes quer dizer aqui, de forma grosseira, né? Garantir a ordem, né? Porque não houve aqui um embasamento mais profundo sobre fé, né? Por mais que a pessoa lidere, né? Seja um bom líder, ele não tem como garantir a fé de ninguém, ao meu ver, do significado da própria fé, não é nem ao meu ver. Porque a fé, ela é algo que é construída individualmente. Não vejo como um líder ele pode garantir, né, a fé. A fé, ela é garantida ali no acreditar na espiritualidade, no sentir. O líder, ele pode vir a aconselhar, abrir os olhos, por exemplo, para aquilo que a pessoa, né, esteja em dúvida, esteja ali com receios, tem ali alguma dúvida, acredita de fato, né, tem a fé, mas existem algumas dúvidas. E o líder religioso, nesse caso agora, né, ele naturalmente as lideranças religiosas, seja ela de qual nível for, né, dentro de uma comunidade religiosa, ela deve ser composta por pessoas que estão ali há tempo bem maior do que a maioria das pessoas, muitas vezes, tem mais experiência nos conhecimentos ali da, dos escritos sagrados, né, de determinada religião, de como ali a questão comunitária funciona, né, a comunidade ali religiosa, as escrituras que eu falei, no conhecimento das origens, do ensinamento, os entendimentos sobre as questões da atualidade. Então, tem que haver uma experiência ali, né? Tem como uma pessoa liderar algo, ter propriedade para orientar, seja para que lado for ali, pessoas com dúvidas, pessoas indecisas, ele deve ter propriedade no que fala, né? Então, ele pode dar orientação, pode dar ali um esclarecimento, mas manter a fé aí vai de cada um. Então, por isso que eu sempre vou lendo os textos para vocês, mas se for passível ali de interpretação de algum equívoco, né, que a gente lê, eu passo para vocês. Por isso que a gente tem que ter cuidado sempre no que vai ler, porque pode ser ocorrido uma má interpretação ali, a pessoa que elaborou o texto não conseguiu expressar de forma mais correta, mas deixando claro, né? Fica difícil um líder garantir que as pessoas mantenham a sua fé de forma original, se elas não a construírem de forma individual. Então, a fé ela surge, primeiramente, né, por uma interpretação própria. Mas, acabei de dizer, né? Tem as orientações, as lideranças, tem as experiências, tem ali os testemunhos, né, de vivência ali naquela comunidade religiosa. Então,
a pessoa acaba tendo ali um toque ali, né, sobre aquilo ali, e acaba ampliando seu ponto de vista sobre o que ela crê já, né, e aumenta ali, digamos, sua profundidade, né, de alcance da sua fé. Mas aquilo ali é individual, começa no individual, porque a fé é a crença muitas vezes naquilo que a gente não vê, né? Como a esperança. A gente não espera, por exemplo, algo que a gente já está vendo na nossa frente. A pessoa vai chegando, que a gente espera, a gente está vendo porque ela está chegando, a gente sabe que ela vai chegar. Mas antes de chegar a algo, a gente espera, né? Eu falo esperar, gente, porque a palavra esperar vem de esperança. Esperança é esperar algo, né? Então, no português, a palavra esperar, está trazendo uma curiosidade gramatical, vem da palavra esperança. Então, continuando, através dessa liderança de orientação, né, aconselhamento, não de distribuir fé, como ele passou aqui no texto, né, garantir que mantém uma fé. Acredito que não houve uma expressão muito mais clara para o que quis dizer. Né? Através dessa liderança, o líder tem a capacidade de transmitir mensagens de boa conduta, inclusive de estimular mudanças de comportamento e de valores pessoais, como uma maneira de se conectar ainda mais com a fé e com os ensinamentos da sua religião. O objetivo dessa liderança é fazer com que as pessoas sejam mais empáticas e desenvolvam crenças positivas, não apenas sobre a religião em si, mas sobre os seus hábitos e atitudes para que sejam pessoas importantes para si e para aqueles que a amam e estão à sua volta. Então, aqui a gente vê muitas questões de moral, né? Tem a ética, os comportamentos ali dos costumes, né, religiosos, e a moral cada um está ligado à construção da fé. Então, ele, de certa forma, deixa mais claro do que nessa parte que, para garantir que mantenha a fé, ele deixa mais claro essa questão de desenvolver crenças positivas, não apenas sobre a religião em si, mas deixar claro que desenvolvam, né? Desenvolvam no sentido de orientar, no sentido de encaminhar. Como eu falei ali, o líder, a liderança, ele, seja da comunidade em geral, seja ali de grupos que possam se formar dentro daquela comunidade religiosa, de orientar, na medida do possível, né, na medida do alcance de cada líder, de clarificar, digamos assim, dúvidas, deixar claro, tirar ali a névoa, né, digamos assim, a poeira que encubra ali determinado entendimento. A pessoa está ali, sabe ali de algumas coisas, porque justamente aquela é a fé que a pessoa está construindo, mas, como eu já falei, existe dúvidas, existe ali, dentro até dos conceitos religiosos, dentro dos próprios conceitos de fé, muitas vezes é falado que a fé ainda está em formação, ou podemos dizer que ela não é profunda ou fraca, né? Então, o líder ajuda, ele pode vir ajudar também a fortalecer a fé. Mas, como eu falei, a fé é original no sentido de cada um e ela vai ter o toque final, ela vai ter ali o acabamento, né? Não vou dizer finalização, porque é algo que é como um conhecimento, a gente vai acrescentando cada vez mais, né? O sentido da fé também se aprofundando, né? A nível espiritual, religioso. Então, o toque ali de, digamos, manutenção, de crescimento, né? É a pessoa que se dá a permissão de receber, né? De entrar ali em sua mente, no seu aprendizado. Então, ele deixou mais claro aqui a questão de desenvolver crenças positivas, não apenas para a religião em si, mas sobre os seus hábitos e atitudes, para que sejam pessoas importantes para si e para aqueles que o amam e estão à sua volta. Logo, esse tipo de liderança pode garantir alguns benefícios, como tornar a comunidade mais unida. Aí, mais uma vez, a questão de comportamentos, os costumes da comunidade religiosa, a própria moral, que também é questão mais particular, mas tem a ver com o que é aprendido ao redor, né, no entorno,
A moral também, como eu falei, está ligada à fé. Ela é construída de forma individual. Garantir que a religião seja respeitada. Ali é sobre os conhecimentos prévios de cada líder, né? Das suas escrituras sagradas, né? Dos escritos sagrados, né? De cada religião. Eles passam o conhecimento, passa toda a questão que envolve a importância ali da crença naquele conhecimento, no valor sagrado, né? E a própria escritura, os escritos sagrados passam para os membros ali daquela comunidade religiosa. Aumentar a empatia e consciência das pessoas. Acabei esquecendo de deixar mais claro o que significa empatia, né? Para quem não sabe ainda. Empatia é pensar no próximo, né? Ter noção, como ele fala aqui, consciência. Ter consciência das coisas que acontecem fora de nós mesmos, né? Pensar no próximo, seja de forma mais local, né? Próximo ali, um familiar, um amigo, vizinho, uma pessoa do lado mesmo, de fato, mesmo desconhecida, e tanto no geral, né? No sentido de se tocar ali ou ver uma coisa ruim, não, mesmo que a pessoa não tenha como resolver, né? Questões de alcance, mas você sente ali, você tem ali um sentimento coletivo, tem uma consciência, ter empatia, né? A empatia seria o contrário, um antônimo, né? Da indiferença. Empatia seria o sinônimo de amor ao próximo, né? Quer dizer, amar, né? Tem ligado também quando vocês vão estudar, na verdade, se estuda as questões do amor, principalmente baseado nos conhecimentos da filosofia, também o amor ágape, né, que está ligado à cultura cristã. Foi o amor que, segundo os filósofos gregos, foi apresentado e construído por Jesus, né, Jesus Cristo, que é de pensar, se doar para o próximo, ao próximo. Nesse sentido, ele até chega, né, a um alcance mais profundo do que a empatia. A empatia em si não é amar de fato ao próximo, aí vai de acordo com o nível de empatia de cada um. Você já ama ali, muitas vezes, aquela pessoa próxima, né? Tem uma amizade, né, longa data, familiar, ou ali um cônjuge. E você, claramente, né? Diria no sentido lógico, né? Se a pessoa ama de fato a pessoa, você sente ali, você se comove, você fica triste quando ela tá triste, fica feliz quando ela tá feliz, né? É empatia, né? A questão do amor aí é um nível da empatia e envolve outro sentimento, né? Que é o próprio amor, como eu falei, né? Porque o amor ele pode ser um nível de empatia, tá dentro da empatia, fazer uma relação, né? Mais profunda, mas amor, ele é algo separado da empatia, de fato, né? Seus significados, das suas origens. Continuando, provar uma fé inabalável. Aí ele entra mais uma questão muito pessoal, né? Que tem a ver com o que ele falou lá em cima, né? Garantir que as pessoas mantenham a fé. É uma questão que não tem como você, uma pessoa como um líder religioso, apresentar de forma exata. É uma coisa muito variável, vai depender de cada um, e muitas vezes pessoal, né? Provar que tem uma fé inabalável. Provar como, né? O que eu quis dizer aqui? Que um líder ele vai se entregar, né? Muitas vezes arriscar a sua vida ao máximo para salvar a vida de um fiel ali, né? Colocar em risco sua vida, tentar salvar alguém que está sofrendo algum tipo de perigo, alguma perseguição, não sei, né? Seria dessa forma, provar uma fé inabalável. Ou se arriscar, né? Sua própria vida, não no sentido literal, mas em desgaste, né? Por inteiro, ao cuidado do próximo, da comunidade ali, né? Ao cuidado dos membros, dos fiéis da comunidade na qual o líder ali lidera, né? Está sob sua responsabilidade. Continuando, as competências exigidas na liderança religiosa. O líder religioso é visto pela sua comunidade como uma referência. Como eu falei, né? Tem que ter o conhecimento prévio, experiência. Naquela experiência, as pessoas vão ver ali algo a ser imitado, né? Algo a ser respeitado.
Se eu quero imitar alguém, é porque eu vejo ali tem um parâmetro elevado sobre aquela pessoa, né? E nesse parâmetro elevado, eu desejo imitar, né? Desejo ser igual. Então, não tem como eu desejar ser igual a alguém, né? Porque existe ali um padrão elevado, como eu falei, de comportamento que eu quero imitar, né? Não tem como eu querer imitar alguém que eu não respeite. Então, é claro, é quase como, na verdade, é de fato como algo lógico, né? Que seja uma lógica, eu claramente vou respeitar alguém que eu queira ser igual, né? Ser imitador ali. Então, deve haver ali experiência prévia, deve haver conhecimento profundo, deve-se mostrar, né, propriedade no que fala, no que ensina, no que aconselha. Também, dentro dessa propriedade no que aconselha, não deve haver conflitos ali, no que envolve incoerências, né? Aconselhar as pessoas quando elas vão pedir orientação sobre alguns erros que cometeram, sobre alguma visão da vida que o próprio líder ali não, de fato, acredita, porque muitas vezes não segue, vai ali aconselhar, não faça isso, não faça aquilo, não é bom, né, manter tal hábito, e assim o próprio líder o mantém, mesmo que de forma escondida, né? Ou algumas pessoas saibam, existe ali uma incoerência, e aí abre uma brecha, né, para se enfraquecer, se desfazer o respeito ali. O respeito ele começa muitas vezes, depende do que a pessoa viu, né, de incoerente, ele pode se desfazer de uma hora para outra, né? Aquele respeito, aquele também desejo de ser alguém imitado. Então, o líder, dentro da proposta das comunidades religiosas e também em qualquer setor da sociedade, ele muitas vezes é desejável, né, quando o líder ele alcança ali, na medida do possível, comportamentos, numa liderança ideal, é desejável que as pessoas o querem ser como ele, né, ser como ela, ser como aquela pessoa que lidera de uma forma tão, digamos, natural, tão empática, né? Com empatia, com pensamento no bem comum, com um comportamento equilibrado, de forma universal a todos, sem restrição, né? Sem escolhas de favorecimento, mas sim respeito a todos. Não? Ele deve ter como uma referência, um exemplo de fé, sabedoria religiosa, e por isso é importante que ele tenha a capacidade de liderar o seu público, sem transpor o que é considerado correto por seu dogma ou religião. Ele quer dizer aqui, sem que ele tenha seu comportamento apenas conduzido por algum aspecto religioso, sem que ele o considere esse aspecto como algo naturalmente a ser seguido. É como eu falei antes, né? Você ensinar algo que você não segue. É isso que ele quer dizer. Tem que, primeiramente, ter aquilo ali como o seu ensinamento de vida, né? Segue aquilo ali de forma tão natural há tanto tempo que passa a ter propriedade para ensinar aquilo ali, né? O líder ele também ensina, se ele dá conselhos, se ele orienta as pessoas a fazerem o certo, ele ensina a conduta ali correta de acordo do ponto de vista de determinadas comunidades. Aí ele continua, ou seja, ele é considerado um exemplo, né? Eu falei, algo a ser imitado, né? Logo, entre as competências exigidas nesse tipo de liderança, destaca-se a fé inabalável, né? A capacidade de evitar conflitos por opiniões divergentes, a empatia com o próximo, a gentileza, a humildade, a comunicação assertiva e o conhecimento amplo sobre o que a sua religião acredita. Então, só repetindo o que eu falei, né? Ter ali firmeza, propriedade, né? Você fala inabalável, capacidade de evitar conflitos, opiniões diferentes da dele, né? Tem que mostrar ser alguém, na medida do possível, que seja imparcial. Se ele vai mediar algum conflito ali, seja entre ele mesmo ou entre outra pessoa. Então, é algo que
liderar exija, né, comportamentos, percepções do todo, comportamentos universais, no sentido de o líder saber que, tanto na própria religião, mais que existem comportamentos ali seguidos, né, nos ensinamentos religiosos, cada pessoa é diferente uma da outra, e não diferente, né, mais ainda diferente no sentido secular, que as próprias religiões falam, né, as práticas não religiosas, como nas repartições públicas, privadas, as diferenças são maiores ainda. Então, deve ter um discurso, um comportamento universal. E também, o líder, como eu já falei, tem que abraçar o que ele fala. O que ele fala, o que ensina, deve ser o que de fato ele acredita. Né? Então, vou parar por hoje, nessa questão do ensino da liderança, né? Já deu tempo. Então, eu continuo esse assunto na próxima aula. Eu agradeço a presença de todos, né, na aula de hoje. Tenham uma boa tarde, gente, e até a próxima.